A noite de 19 de setembro de 1961 não tinha nada de especial, pelo menos no começo. Para quem olhasse de fora, o Barney e a Betty Hill eram a imagem do cidadão americano exemplar daquela época. Ele, um funcionário dedicado dos Correios e membro do Conselho da Comissão de Direitos Civis. Ela, uma assistente social que lidava com a realidade dura do cotidiano. Os dois eram pessoas instruídas, membros ativos da igreja. Os dois também eram bastante engajados com causas sociais, sendo um casal fora dos padrões da época, por ela ser uma mulher branca e ele um homem negro. Eles não eram o tipo de gente que inventava histórias para aparecer. Olá, eu sou o T2000 e hoje vou contar para vocês a intrigante história da abdução de Betty e Barney Hill. Então se inscreva no canal para dar aquela força e deixa o like. Agora bora pro vídeo. Tudo começou quando eles estavam voltando de umas férias em Quebec, no Canadá, descendo em direção a Portsmouth, onde moravam. A viagem era longa e a Rota 3, naquele trecho que corta as White Mountains em New Hampshire, era um breu total. Imagina a cena, um Chevrolet Bel Air 1957 cortando a escuridão. O som do seu motor, sendo a única companhia numa rodovia quase sem nenhum outro carro. Ao sul de Groveton, o cansaço estava começando a bater, mas a Betty viu algo que espantou o sono. Era um ponto brilhante no céu. De primeira, ela achou que fosse um satélite de comunicações, algo novo e fascinante naquela época. Então, ela pediu para o Barney parar o carro para olhar melhor, e também para levar a Delcy, a cachorrinha deles, para caminhar um pouco. O Barney, sempre mais pé no chão, estava preocupado com ursos. Por isso, ele até pegou a sua pistola que estava guardada no porta-malas, só por precaução. Depois, ele olhou para o céu e achou que aquilo fosse só um avião comercial indo para algum lugar. Mas a Betty, que já tinha ouvido histórias da irmã sobre discos voadores anos antes, pegou o binóculo. O objeto acima não se mexia como um avião. Ele piscava luzes coloridas e se movia contra a imagem da lua, fazendo manobras que nenhuma aeronave da época conseguia fazer. Eles voltaram para o carro e continuaram a viagem, mas devagar, observando aquela luz que parecia estar seguindo eles. O objeto mergulhava na frente dos picos das montanhas e descia suavemente. Em um momento, parecia que ele tinha pousado no topo da Cannon Mountain, mas logo começou a se mexer de novo, como se estivesse caçando o Chevrolet na estrada. Quando eles chegaram a mais ou menos 1 milha ao sul de Indian Head, a coisa ficou séria. Aquela aeronave imensa desceu direto na direção do carro deles. O Barney logo foi obrigado a parar no meio da rodovia. O objeto estava ali pairando a uns 25 ou 30 metros de altura, ocupando todo o campo de visão deles através do para-brisa. Ele era gigante. O Barney, ainda com a pistola por perto, saiu do veículo. Ele precisava entender o que estava acontecendo, por isso caminhou para longe do carro e focou o binóculo no objeto. O que ele viu mudou a vida dele para sempre. Através das janelas da nave, ele contou entre 8 a 11 vultos humanoides. Eles estavam olhando para fora, olhando direto para o Barney. Ele pôde ver que um daqueles vultos não tirava o olho dele. Nessa hora, o Barney sentiu de um jeito que ele não sabia explicar, que aquele ser estava se comunicando com ele, dizendo: fique onde está e continue olhando. De repente, umas luzes vermelhas que pareciam estar em estruturas parecidas com asas de morcego surgiram nas laterais da nave. Uma estrutura longa começou a descer do fundo do objeto. O pânico bateu forte. Aquela aeronave começou a se aproximar de um jeito silencioso, ficando a poucos metros acima da cabeça dele. Então, o Barney abaixou o binóculo e correu desesperado de volta para o carro, gritando: eles vão pegar a gente. Rapidamente ele arrancou com o Chevrolet e gritou para Betty prestar atenção onde o objeto estava. Ela então abriu a janela e olhou para cima, mas só viu escuridão. O objeto tinha sumido da vista, mas não tinha ido embora. Quase na mesma hora, um som estranho começou. Uma série de zumbidos mecânicos, bips rítmicos, e estavam tão fortes que faziam o carro inteiro vibrar.
A Beth chegou a tocar no metal da porta, achando que ia levar um choque, mas só sentiu a vibração. Foi ali que a consciência deles mudou. Eles sentiram um formigamento no corpo e a mente ficou entorpecida, como se tivessem entrado num transe profundo. O mundo ao redor deles simplesmente desapareceu. Quando eles finalmente acordaram desse estado, já estavam em Portsmouth, mas a chegada em casa, de madrugada, foi cercada de impulsos esquisitos. A Beth sentiu uma necessidade estranha de deixar as malas na porta dos fundos, em vez de levar para dentro. O Barney viu que a correia de couro do seu binóculo tinha sido arrancada, e ele não fazia ideia de como. Depois, ele sentiu uma vontade compulsiva de examinar os próprios genitais no banheiro, como se estivesse procurando por algum dano, mas não achou nada óbvio na hora. Então, os dois tomaram banhos demorados, sentindo que precisavam se limpar de uma possível contaminação. Eles tentaram conversar. Tentaram montar o que tinha acontecido desde o avistamento até a chegada em casa, mas tinha um buraco. Depois dos zumbidos, as memórias eram fragmentadas. O Barney lembrava de ter dito não, de novo não, mas não sabia o porquê. Quando o dia amanheceu, a Beth guardou os sapatos e o vestido que usou na viagem. Foi aí que ela viu os danos. O vestido estava rasgado na bainha, no zíper e no forro, e tinha um pó rosado estranho no tecido. Ela chegou a jogar o vestido fora, mas depois mudou de ideia e pendurou ele no varal. O vento levou o pó, mas as manchas ficaram. Anos depois, 5 laboratórios diferentes analisaram aquele vestido, sem conseguir uma resposta definitiva. A Beth ligou para a base da Força Aérea em Peace para relatar o ouvido, porém, escondeu os detalhes mais estranhos porque tinha medo de acharem que ela estava louca. O oficial Paul Henderson até fez um relatório, mas concluiu que eles provavelmente se confundiram com o planeta Júpiter. No entanto, o Barney e a Beth sabiam que Júpiter não descia em cima de carros na estrada. Pouco tempo depois, os pesadelos da Beth começaram. Eram sonhos vívidos quase todas as noites. Ela via homens pequenos, medindo por volta de 1,5 metros, com uniformes e testas bulbosas, forçando ela e o Barney a entrar numa nave metálica em forma de disco. Em novembro de 1961, ela começou a anotar tudo. Nos sonhos, ela e o Barney eram separados. O líder falava inglês, mas de um jeito difícil de entender. A Beth então se viu junto a um examinador, com maneiras calmas, que fazia testes nela. Ele cortou uma mecha do cabelo dela, olhou seus dentes, garganta, mãos e guardou a paras das unhas. Em seguida, usou uma lâmina para raspar a pele dela e uma máquina que parecia um eletroencefalograma para examinar o sistema nervoso. Mas o pior foi a agulha de 15 centímetros enfiada no seu umbigo. Nessa hora, o ser disse que era apenas um teste de gravidez. E quando ela gritou de dor, o homem passou a mão na testa dela e a dor sumiu na hora. Uma parte fascinante dos relatos da Beth era a conversa sobre os dentes. O líder tentou puxar os dentes dela e não conseguiu. Ele perguntou por que os dentes dela eram fixos e os do Barney saíam da boca. A Beth então riu e explicou que o Barney usava uma dentadura porque os humanos perdem os dentes com a idade. O líder não pareceu entender o conceito de idade avançada ou de ano. Antes de ir embora da nave, a Beth pediu uma prova para o mundo. O líder então deixou ela pegar um livro grande cheio de símbolos. Mas, depois de uma discussão em uma língua estranha entre os seres, eles pegaram o livro de volta. Eles não queriam que ela lembrasse de nada. A Beth em seguida perguntou onde ficava o planeta das criaturas. E foi nesse momento que o líder mostrou um mapa estelar. Nesse mapa, era possível ver estrelas e planetas, rotas comerciais marcadas com linhas cheias e rotas menos navegadas com linhas tracejadas. Como a Beth não soube identificar onde estava a Terra, o líder disse que era impossível explicar de onde ele vinha. Quando eles foram levados de volta para o carro, o líder sugeriu que os 2 humanos esperassem para ver a nave partir. Quando a Beth contou isso ao marido, ela achou tudo bastante milagroso, mas o Barney ficou em silêncio cético, achando que eram só sonhos absurdos da esposa. Eles também se deram conta de que não lembravam de quase nada das 35 milhas entre Indian Head e Ashland. Para piorar,
entre fevereiro e março de 1962. Apareceram verrugas num círculo quase perfeito ao redor da virilha do Barney. Ele teve que operar para removê-las. O mistério só aumentava e a ansiedade do Barney estava saindo do controle, mesmo que ele não quisesse admitir. Depois de passarem por palestras e conversarem com o capitão Ben Sweat, o Barney e a Betty chegaram até o Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra conceituado em Boston. As sessões de hipnose começaram em janeiro de 1964. O Dr. Simon hipnotizava os dois separadamente, para um não influenciar o outro. E foi aí que a verdade ou o horror apareceu de vez. As sessões do Barney foram traumáticas. Ele chorava, gritava e tinha crises de pânico. Ele contou que, por medo, fechou os olhos a maior parte do tempo, mas lembrou que, depois de fugir do objeto, sentiu uma vontade irresistível de sair da estrada e dirigir para dentro da mata. Lá, ele viu 6 homens. Barney relatou que o líder pediu para ele fechar os olhos, mas sentiu como se os olhos do ser tivessem penetrado nos dele. Em seguida, ele descreveu aquelas criaturas com olhos gigantes que iam até o lado da cabeça, algo que chamou de mesmerizador. Ele dizia que apenas os olhos estavam falando com ele. Sob hipnose, o Barney reviveu o exame. Ele foi despido e colocado numa mesa retangular. Um dispositivo em forma de copo foi colocado na genitália dele para tirar uma amostra de esperma. Depois, eles rasparam a pele dele, olharam seus ouvidos e boca e inseriram um cilindro no ânus dele para examinar a sua coluna. Enquanto isso, o Barney ouvia os seres conversando numa língua murmurada, e as ordens que recebia vinham por transferência de pensamento. Após isso, ele lembrou de ser levado de volta para o carro, que já estava na estrada de novo, e viu a luz da nave partindo. Ele até lembrou de dizer não, de novo não, e de ver a Betty achar que a luz era a lua, mesmo que a lua já tivesse se posto horas antes. Já as sessões da Betty batiam muito com os sonhos que ela teve, mas com uma diferença. Sob hipnose, ela descreveu que os homens não tinham nariz grande nem cabelo. Ela também desenhou o mapa estelar de novo para o Dr. Simon, com 12 estrelas principais e 3 que formavam um triângulo. Esse mapa era um exato desenho do sistema Zeta Reticuli. Isso intrigou bastante os astrólogos, pois não havia como uma pessoa com os conhecimentos limitados da Betty saber exatamente como esse sistema se parecia. Por conta disso, esse caso também ficou conhecido como o incidente Zeta Reticuli. O Dr. Simon acabou concluindo que as lembranças do Barney eram uma fantasia baseada nos sonhos da Betty, mas o casal nunca aceitou totalmente essa explicação. Para eles, o trauma era real. A história acabou vazando para o jornal Boston Traveler em 1965 e virou um fenômeno internacional. O livro The Interrupted Journey, do John Fuller, que conta a história deles, virou um sucesso de vendas. No fim das contas, o Barney Hill morreu cedo, em 1969, de uma hemorragia cerebral, com só 46 anos de idade. Já a Betty viveu até 2004, defendendo a história deles até o seu último dia. O caso da Betty e do Barney Hill se tornou o padrão para todas as histórias de abdução alienígena que vieram depois. Eles foram os primeiros a nos dizer que, no silêncio de uma estrada deserta, a gente pode não estar tão sozinho quanto pensa, e que tem coisas lá fora que não querem só observar, elas querem entender como a gente funciona, peça por peça. E essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Em breve traremos histórias ainda mais aterrorizantes.